Ok, a nossa aula de hoje versa sobre a interpretação das culturas e, mais especificamente, a respeito do surgimento da antropologia como uma ciência, uma disciplina. A antropologia que nós vamos nos dedicar a estudar ao longo desse semestre está mais ligada com a antropologia cultural. Essa grande disciplina, essa grande ciência se divide em antropologia cultural e a antropologia biológica. Nós não vamos aqui nos deter no caso desta última, onde se estuda muitas das vezes aquelas noções arquetípicas do surgimento, as eras, a presença do homem, as diferentes possibilidades e surgimentos do homem na experiência humana, mas para o interesse da formação do curso de vocês, nos interessa mais especificamente essa fascinante ciência que aborda os aspectos culturais ligados ao ser humano, seus costumes, suas tradições, sua língua, seu relacionamento com o corpo, com a comunidade, os aspectos culturais marcantes que vão desde culinária, crenças, rituais, modos de vida, organização familiar, comportamento, atitude sexual e por aí afora. É uma fantástica disciplina e ela surge no século XIX, principalmente ali motivada pelas transformações que a Europa estava enfrentando de um modo muito forte, trazidas pela Revolução Industrial. Tá? Nós sabemos que a Revolução Industrial ela traz um acúmulo de riqueza na Europa, principalmente no século XVIII, século XIX também, mas com esse surgimento dessa riqueza, as fábricas, a reorganização de um modo de vida que era excessivamente agrário, que passa a se tornar industrial, na medida que as indústrias vão surgindo e as cidades vão se adaptando a essas indústrias, surgem problemas que eram desconhecidos, como favelas, violência, consumo de drogas e tantas outras coisas. É dentro desse contexto de transformação cultural, é dentro desse surgimento de novos dilemas que hoje todos nós conhecemos muito bem, todos nós sabemos o que são cidades poluídas, o que é falta de saneamento, o que é problema de trânsito, tráfico, o que é a violência exacerbada em todas as grandes metrópoles do mundo. Todos nós conhecemos esses problemas e foram esses problemas que lá no século XIX fizeram surgir esta ciência, essa disciplina fantástica. Como ela surge? Ela surge notadamente como uma escola, e são três escolas, né? Nós podemos dividir a antropologia em três distintos tempos. A primeira escola que surge, ou o primeiro movimento da antropologia, é chamado de escola evolucionista. Aqui tem que tomar uma cautela muito grande com esse termo, porque a ideia de evolucionismo, obviamente, vem do britânico Charles Darwin, com a sua teoria sobre a origem e o desenvolvimento das espécies. É aquela teoria polêmica para alguns conservadores, porque ela percebe como os seres vivos, e dentre eles o próprio ser humano, possui capacidades de adaptar-se ao meio ambiente e essa adaptação forçada faz com que todas as espécies, inclusive o ser humano, biologicamente se adapte e evolua. Então, a nossa altura, por exemplo, né, os nossos traços, a nossa habilidade com as mãos, são características que evoluíram. Apenas a título de curiosidade, se você for a Sabará, no Teatro Elisabetano que tem lá, você vai verificar que o terceiro pavimento do teatro, pessoas da nossa altura não conseguem ficar, porque é muito baixo. O que demonstra que 100, 150 anos atrás, as pessoas eram mais baixas em estatura do que nós. A mesma coisa você confere no Museu do Ipiranga, em São Paulo. A cama de Dom Pedro, o imperador, está lá até hoje. E quando você olha, você quase que pergunta,
é uma cama de brinquedo, não tem mais do que 1,50 m. Isso é uma prova, para quem ainda tem dúvidas, de que a teoria de Charles Darwin faz muito sentido. As espécies evoluem. Qual é o perigo? As espécies evoluem. Culturalmente, não existe a ideia de evolução. Porque aí é que está justamente nesse primeiro momento da escola evolutiva da antropologia, que alguns pesquisadores e o senso comum herdou para si um grande equívoco, a ideia de imaginar que existem seres humanos culturalmente mais evoluídos. Você, obviamente, sabe muito bem que esses preconceitos, essa ideia está no bojo de muito preconceito. A ideia de achar que pessoas que moram nas regiões centrais, igual aqui no Sudeste, no Brasil, são culturalmente superiores ou mais desenvolvidos ou mais esclarecidos do que pessoas que moram na região do Norte e Nordeste. Essa equívoco, essa má interpretação da teoria de Charles Darwin legou para muitos escritos, muitos achados dessa primeira fase da antropologia, uma série de equívocos. E também vem dessa fase alguns equívocos que se tornaram historicamente muito representativos, que são, né, prestem bastante atenção, o apartheid como um fenômeno político da África do Sul no século passado, a tendência de catalogar, de separar as culturas ou os povos entre atrasados e evoluídos. Não existe fundamentação para que você considere uma cultura mais evoluída. Ou seja, nós não podemos dizer que as pessoas que vivem na Europa são culturalmente superiores às pessoas que vivem nos países árabes, ou na Ásia, ou na África, ou o que quer que seja. Não existem culturas evoluídas, né? Existem traços biológicos de todos os seres humanos que se adaptam e se evoluem. Então, muito importante não confundir esses equívocos justamente com essa primeira fase da antropologia. A segunda escola que nós vamos conhecer rapidamente é a escola trazida por Levi-Strauss, que trabalha justamente a partir da ideia de fato, né? Levi-Strauss foi um grande sociólogo, um grande antropólogo, em que ele trabalha justamente a noção de fato social. Então, essa segunda escola é chamada de estruturalismo. E qual é a grande contribuição dessa escola? A noção de enxergar a sociedade em termos de estruturas. Então, para Levi-Strauss, toda a sociedade, todo comportamento humano, todos os grupos sociais estavam assentados em determinadas estruturas. O difícil era compreender essas estruturas que estavam justamente na capacidade de explicar o comportamento humano, né? Essa escola durou bastante tempo e a noção dela, a maneira de você compreender determinadas sociedades ou fatos sociais, estava em você tentar captar o que era a estrutura dessa sociedade. Se uma sociedade patriarcal, o patriarcado estava na estrutura dessa sociedade. Se numa tribo indígena, onde não havia patriarcado, mas o papel da mulher ali fosse mais forte, isso era um indicativo dessa estrutura, apenas como exemplo. Essas estruturas poderiam ser concretas ou abstratas, e a tarefa do antropólogo seria justamente tentar identificar essa estrutura, este fato social. O grande detalhe é que ele não aparecia muito superficialmente. Era preciso ir muito profundamente dentro do comportamento, dentro dos fatos desta sociedade para você compreendê-la. Mas nós vamos gastar mais tempo com a terceira escola, que é a escola que vigora no atual momento. Ela foi trazida por um antropólogo norte-americano que principalmente trouxe uma nova forma de interpretar as sociedades. Daí o nome escola interpretativa.
Essa escola foi trazida por Clifford Geertz, e esse Clifford, né, ele trazia na sua compreensão a ideia de que todas as sociedades, todos os fenômenos humanos, eles poderiam ser lidos como se fosse um texto. Então, todo comportamento, todo grupo social estava ali se demonstrando como cheio de possibilidades para serem lidas. A ideia dessa escola interpretativa era justamente ler esses textos sociais, interpretar esses significados para compreender. Clifford Geertz, né, ele vai fazer história a partir de uma experiência que ele tem na ilha de Bali, né? Ele permanece ali 2 anos fazendo o seu trabalho de imersão, e ele, durante todo esse período que ele fica na sociedade balinesa, que é uma ilha ali no Pacífico, ele vai se deparar com uma espécie daquilo que ele chama de jogo absorvente. Todos nós já ouvimos falar, nós não conhecemos, né, porque no nosso país é proibido, a famosa rinha de galos, ou aquela prática antiga de você pegar 2 galos de briga e colocá-los para ficarem ali os animais brigando até que um galo machuque mortalmente o seu oponente. Essa rinha de galos é um jogo extremamente popular na ilha de Bali, tal como é o futebol aqui no nosso país. E Clifford Geertz, ele tem no seu texto uma interpretação muito curiosa, né? Ele passa 2 anos e ele percebe que a sociedade balinesa, ela meio que se explica, ela é absorvida e, ao mesmo tempo, se explica, se espelha justamente nesse costume diário, todos os dias, principalmente na hora do almoço, pessoas das mais diferentes classes sociais, seja pessoas de trabalhadores braçais, sejam pessoas que trabalham em altos escalões do mundo executivo, paravam diante do evento, do fato social, briga de galos. E a descrição de Clifford Geertz é muito curiosa, porque ele diz que o jogo absorve, né, todos os comportamentos, toda a estrutura, todos os fatos sociais da sociedade balinesa. E, ao absorver, naquele jogo ali, os 2 galos, meio que eles representam a sociedade balinesa. Os homens que vão vencer e os homens que serão derrotados. Os homens que se sobrepujam naquele grupo social e os homens que são alijados, colocados para um segundo plano. Quando vocês tiverem a oportunidade, é muito curioso de reparar e justamente verificar como que determinados eventos da nossa sociedade podem ser chamados, né, como diz Clifford Geertz, é um jogo absorvente, ou seja, quer compreender a sociedade balinesa? Assista uma rinha de galos. Para fazer uma espécie de ponte, a gente pode pensar um pouquinho no futebol, e justamente nesse momento em que estamos incapacitados de ir aos estádios. Não sei quantos de vocês já foi a um estádio de futebol. Quem nunca foi, a partir da nossa disciplina, eu sugiro que quando forem retomados os jogos e a possibilidade de torcidas, você faça uma visita, especialmente num dia de jogo como Atlético e Cruzeiro. E ali perceba, né? Saia um pouquinho da partida, mas olhe o espetáculo, a torcida, a rivalidade, a maneira como que o futebol também é um jogo absorvente e justamente ali a partida de futebol, os cânticos que são entoados, os rituais de adoração e de contemplação da imagem, da história do clube, da rivalidade, o ódio que está colocado ali, as noções de vingança, castigo, que nós vamos estudar em breve nas próximas aulas, estão ali. A sociedade brasileira pode ser explicada por uma partida de futebol.
se possível, de Atlético de Cruzeiro, no nosso caso aqui em Minas Gerais. Pode ser explicada também por outros eventos, mas para compreender o surgimento da antropologia interpretativa, que é o que vocês vão fazer no trabalho. É importante compreender bem, né, essa primeira nossa aula, as demais, que é justamente o que o antropólogo faz na sua descrição etnográfica. Nós interpretamos eventos, fatos, comportamentos culturais com essa compreensão interpretativa. Bom, tendo explicado as três escolas da antropologia, e principalmente com uma rápida inserção na ideia da escola interpretativa que nós trabalhamos na antropologia, justamente a partir do jogo absorvente da Rainha de Galos, nós podemos também fazer alusão a um caso brasileiro, a uma tentativa de explicação do ponto de vista da antropologia interpretativa a partir de um antropólogo brasileiro. Então, nós vamos, neste momento, então, com a ajuda de Roberto da Mata, que é um importante antropólogo brasileiro, verificar como que nós podemos compreender o brasileiro a partir de não apenas um, mas de três eventos muito fortes, muito importantes e que ajudam de uma maneira muito curiosa, vocês vão verificar como o Roberto da Mata faz isso, como que nós podemos compreender o brasileiro. Então, nós vamos fazer uma inserção, vamos trabalhar aqui um texto muito saboroso, que é Carnaval, Rua e Lazer, né? Do nosso Roberto da Mata, do nosso antropólogo. Eu vou colocar algumas imagens porque eu acho que fica mais interessante. Roberto da Mata procura, neste curioso texto, trabalhar as noções de como que a culturalmente, o brasileiro é bastante difícil de ser explicado. Vamos dar uma olhada nisso a partir desse texto de Roberto da Mata. A primeira maneira com a qual ele procura explicar o brasileiro é a partir do evento do Carnaval. Ele parte de três eventos ou três espaços que são muito singulares na cultura do brasileiro. Quais seriam esses três espaços? O espaço da rua, que ele chama de Carnaval, né? Que é um espaço ali povoado por essa possibilidade. Um outro espaço, também na rua, que é o da procissão, e aí ele vai chamar esse espaço de outro mundo, e um outro espaço também na rua, mas aí ligado com a parada militar, que é o espaço da ordem, né? Então, esses três espaços são muito caricaturais para explicar o comportamento do brasileiro. Vamos partir desse primeiro espaço, que é o carnaval, né? Então, aqui eu estou colocando para vocês, trazendo uma fotografia do carnaval. Acredito que talvez alguns de vocês, assim como eu, não sejam muito fãs do carnaval ou daquela coisa de desfile. Mas não apenas por ser muito forte. Como que nós poderíamos olhar para o carnaval e procurar pistas que nos ajudem a entender a alma e principalmente as características culturais do brasileiro? Primeiro, partimos do seguinte ponto de partida. O que que nós temos no carnaval, né? Primeiramente, que é uma festa com uma ascendência que vem da Europa, de muitas outras tradições, o Carnaval de Veneza. Então, o Carnaval aqui no Brasil não é uma invenção original, mas que se torna um evento de rua extremamente significativo. O que que acontece no Carnaval? Roberto da Mata começa dizendo que uma das primeiras coisas que a gente pode perceber no Carnaval é uma inversão. Homens se travestem, homens se vestem de mulher, né? Esta é uma primeira inversão. Mulheres que, principalmente na nossa cultura,
são muito vítimas de repressão sexual, né? Então, por mais que a mulher brasileira possa se vestir de modo, digamos assim, com pouca roupa, com um apelo erótico muito forte, mas a nossa cultura é muito patriarcal e há uma espécie de repressão muito forte sobre o comportamento feminino. Então, no carnaval, nós temos também a inversão de uma sociedade extremamente repressora, principalmente da mulher e do homossexual. No carnaval, nós temos a possibilidade de muito pouca roupa. Isso também se reflete, né, no costume, no comportamento sexual. Na vida cotidiana do brasileiro, o comportamento sexual também é objeto de muita repressão e de muito controle. Essa ideia de que o brasileiro tem um comportamento sexual muito aberto é um mito, né? Isso não ocorre aqui no Brasil. Então, o carnaval também é uma inversão. Se na vida diária há uma repressão sexual, no carnaval o natural é beijar muito, né? Não sei se eu estou falando aqui. Muitas relações sexuais, né? Uma total liberação sexual durante esses 4 dias. E, completando, há uma outra inversão também que é muito característica do carnaval. Um comportamento debochado e uma crítica, né? O carnaval é um grande veículo de você criticar políticos, de você criticar diferentes instituições na sociedade brasileira. Isso é feito fora do carnaval? Sim, mas o carnaval é um espaço em que ninguém será reprimido por queimar um Judas, por fazer alusões a um determinado político. Lembrem-se que nos últimos anos está muito comum torcidas de futebol irem a campo e fazerem queixas e críticas de conteúdo político. Não era comum, nos últimos anos está mais comum. E muito recentemente, isso está sendo proibido. A polícia vai lá, tira as faixas e impedem as torcidas de fazerem essa manifestação política. No carnaval, é impossível de fazer isso, porque o carnaval é o espaço da brincadeira, é o espaço do lazer, é o espaço de toda e qualquer convenção ser quebrada, totalmente anulada. Então, carnaval no Brasil é esse espaço totalmente dedicado para inverter valores. Então, os homens podem se vestir de mulher. Curioso que muitas travestis e muitos homossexuais são diariamente vítimas de violência e de preconceito. No carnaval, nenhum problema com um homem vestido de mulher. A questão da inversão dos valores, a liberação sexual, a questão da possibilidade de crítica e justamente essa ideia de que está tudo permitido, aqueles 4 dias é como se não existisse lei, não existisse ordem, ali é a festa totalmente por completo. O outro espaço, não é isso, né? Deu errado aqui. Vamos fazer isso novamente. O outro espaço que Roberto da Mata coloca é o espaço que nós vamos verificar aqui da parada militar. Esse outro espaço significativo da vida brasileira é como se fosse, na opinião de Roberto da Mata, o oposto. Se nós temos no carnaval a desordem, a bagunça, homens se vestindo de mulher, comportamento sexual totalmente desregrado, a possibilidade de criticar, fazer críticas, deboche, qualquer que seja, a parada militar é o evento que o Roberto da Mata chama da ordem. Aqui é uma espécie de que o Estado está dizendo para você: você tem que cumprir ordens, você tem que viver em disciplina,
Você tem que viver de modo com as regras do Estado, né? E é importante a gente entender, nós vivemos num governo muito marcado por militares, então isso fica mais forte, a ideia da ordem, a ideia da disciplina, mas Roberta da Mata vai mais longe. A ideia de que a parada militar está lembrando a você que você tem que pagar impostos, de que você tem que cumprir as leis e de que você vive num Estado, não sei se você vai concordar, mas, na verdade, um Estado extremamente repressor das liberdades, da individualidade e até do comportamento. Nós vamos verificar em outras aulas que é muito comum e principalmente por aqueles representantes do Estado mais ligados à ala conservadora. O Estado, muitas das vezes, interferindo até na vida privada do cidadão, né? Como é que você constitui uma família, como que você tem as suas relações sexuais e vai por aí afora. Então, este segundo momento, este segundo evento de rua trazido por Roberto da Mata, da Parada Militar, ele está em oposição ao primeiro. Se no carnaval eu posso inverter a ordem, fazer bagunça e fazer tudo que eu quero, tudo que eu sonho, o evento da parada militar é aquele que me traz a dura realidade de ser brasileiro. Eu tenho que cumprir horas, eu tenho que pagar impostos, eu tenho que viver um estado repressor, eu tenho que me controlar, eu tenho que viver segundo uma disciplina que é ditada pelo Estado. Roberto da Mata dizem que esses dois eventos são como que duas naturezas no brasileiro contraditórias. E contraditórias porque umas são opostas à outra. E nesse ponto vale um comentário. Roberto da Mata acerta muito bem quando ele faz uso desses eventos, né? Porque ele diz que o brasileiro nem é só carnaval. Então, quando você conversar com um estrangeiro, quando alguém te perguntar, mas por que que o brasileiro fica só rindo? Eu ouvi isso lá na Inglaterra. Por que que vocês só ficam festejando? Eu quase que eu respondi assim, mas a gente não passa o ano inteiro de carnaval, né? Justamente foi uma chinesa que me perguntou, né? Por que que brasileiro toda hora está fazendo festa? Por que que brasileiro está sempre sorrindo, fazendo churrasquinho? Eu tive que explicar para ela que brasileiro também é acordar muito cedo, pagar impostos, ganhar pouco, né? Não ter seus direitos de cidadão muito representados, respeitados e aquela coisa toda. Ou seja, quando eu falo do que é um cidadão britânico, eu posso me valer da polidez, da disciplina e tantas outras coisas da tradição. Quando eu falo do norte-americano, eu posso me valer daquele nacionalismo, aquela coisa. Quando eu falo de um colombiano, quando eu falo de um alemão, eu posso sempre me referir a um evento, né, antropologicamente, a uma determinada característica. E Roberto da Mata acerta muito, porque não é possível descrever o brasileiro apenas a partir de uma única característica. Então, o brasileiro não é só carnaval, embora somos muito festivos. O brasileiro também é disciplina, ordem e, por que não dizer, alguém que vive num constante estado de repressão de seus direitos, né? Acho que não é exagero falar, né? E aí, Roberto da Mata está colocando a parada militar, ela está te lembrando ali no 7 de setembro, que você tem que trabalhar, pagar impostos e viver uma vida de disciplina ditada pelo Estado. Então, é o oposto da liberdade que nós temos no carnaval. Talvez seja por isso que nada funcione no nosso país a não ser depois dos 4 dias de carnaval, né? Porque a gente só consegue ter coragem de enfrentar a dura vida representada pela parada militar depois que a gente se esbalda no carnaval. Bom, aí é que entra uma coisa curiosa. Se o brasileiro não é totalmente liberdade, lazer e prazer do carnaval, e ele também não é totalmente a disciplina, a ordem e a repressão representadas pela parada militar,
esses dois eventos estão demonstrando como que duas naturezas conflituosas habitam em nós, ou como nós nos esprememos entre o lazer e o dever, Roberto da Mata vai falar de um outro evento que surge como uma espécie de tentativa de solucionar esse impasse. Já que a gente não é nem só carnaval e nem só parada militar, a ideia, então, é justamente uma terceira via. Aí, então, vem a explicação de que o brasileiro, ele não se reconhece totalmente num Estado que o renega, que o reprime. Daí o carnaval é uma válvula de escape, mas ele não se reconhece totalmente ali, porque é um período pequeno. E eu vou falar que é pequeno, vocês vão achar engraçado, porque, professor, mas o brasileiro fica 4 dias no carnaval, na Bahia começa uma semana antes, vai uma semana depois, tem um carnaval temporão, tem um carnaval de inverno. É só para vocês terem uma ideia de que, para dar conta de mais de 11 meses de vida dura, disciplinada, reprimida, num Estado que não nos dá direitos e nem liberdades, se eu não sou totalmente lazer, se eu não sou totalmente dever, esses dois mundos estão brigando. Eu não me encontro, conforme Roberto da Mata explica, eu não me acho nessa sociedade, aí eu preciso da parada religiosa. Aí, já que eu não me reencontro nem no lazer do carnaval e nem no dever da parada militar, eu vou para a procissão religiosa numa espécie de outro mundo, que é o nome que o Roberto da Mata dá para essa característica cultural do brasileiro. Se na realidade eu não me encontro, porque eu estou ali ao mesmo tempo sendo negado e procurando esquecer essa negação no prazer do carnaval, eu vou para a parada religiosa justamente para dizer o seguinte: se eu não me encontro aqui, talvez lá no outro mundo eu vá me encontrar. Então, a parada religiosa, a procissão religiosa, desculpa, é o evento muito forte e característico da cultura brasileira como uma espécie o seguinte: nesta vida as coisas estão de ponta cabeça. Nesta vida eu não me reconheço. Então eu transfiro todas as minhas expectativas para o além da vida. Quem sabe lá no outro mundo eu não precise viver tão dividido. Então, esta é a análise de Roberto da Mata, a partir, tentando explicar as características culturais do brasileiro a partir de 3 grandes eventos de rua muito significativos. E talvez você vai falar, professor, discordo um pouco, porque eu não gosto de carnaval. Bom, se você não gosta de carnaval, provavelmente você seja meio que religioso, deve adorar uma procissão. Não, professor, eu também não sou muito ligado à procissão religiosa. Você talvez deve ir para acampamentos, retiros espirituais. A questão é, ninguém foge dessas circunstâncias, porque elas são existenciais, elas são culturais e existenciais no brasileiro. Temos, sim, uma cultura, uma existência muito marcada pelo dever e a repressão deste Estado. O carnaval, se você não gosta de carnaval, você deve fazer uso dos recessos, dos enormes feriados. A ideia de que eu sempre preciso ou de um retiro espiritual ou do período de descanso para eu preciso fugir. Então aqui a noção, ela é muito de fuga. Eu preciso esquecer que eu tenho que pagar impostos, eu preciso esquecer que eu tenho um chefe pegando meu pé, eu preciso esquecer que este Estado me nega uma série de liberdades e direitos, então eu preciso desse recesso de carnaval, seja para pular, seja para descansar num sítio, num retiro espiritual. Mas, como eu não me encontro nem em um nem em outro, eu fico de um lado e do outro,
A ideia da religião no Brasil passa muito por isso. Eu estou sempre julgando para um outro aspecto. Eu estou sempre jogando para um outro mundo aquilo que não efetivamente me explica aquilo que não me encontra. Esta é a brilhante interpretação antropológica do brasileiro, feita por Roberto da Mata, a partir desses três importantes eventos: Carnaval, Parada Militar e Procissão Religiosa. Então, a partir deles, nós podemos pegar uma série de eventos e interpretá-los, né? Aqui a ideia é muito do seguinte: você não fica aquilo com o que você vê muito automaticamente, né? Antes dessa aula, talvez, se eu falasse de carnaval com você, você dissesse: professor, eu não suporto aquele negócio, aquele pessoal pulando debaixo de sol, aquela coisa, principalmente agora em tempos de pandemia, né? Muito perigoso. Eu não consigo compreender por que as pessoas pulam carnaval. Eu também tinha essa mesma visão. Da mesma maneira, eu não consigo entender por que alguém vai assistir uma parada militar. É muito, né? É muito maçante. Mas o ofício do antropólogo é ir além daquilo que está aparente. Eu busco naquelas representações culturais modos e descrições culturais que não só explicam, mas que estão à base do comportamento e do ser de um determinado grupo, de uma determinada cultura, de um determinado fenômeno. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste nosso primeiro encontro, desta nossa primeira relação, principalmente das escolas da antropologia, mas com um foco maior na escola da antropologia interpretativa e a possibilidade que nós temos de ler fatos, eventos culturais para que a gente possa entender melhor o comportamento do ser humano. É isso.